tá? E por fim, eu acho que tem um nome que eu fico falando e falando e falando aqui várias vezes, mas que talvez vocês não conheçam essa terminologia, que é o tal do stakeholder, tá? E o stakeholder é um substituto para falar que é uma parte interessada no projeto. E ele é um nome genérico, por quê? Porque a parte interessada no projeto, na prática pode ser qualquer um, tá? Pode ser alguém do âmbito interno ou pode ser alguém do âmbito externo também. Então, por exemplo, um stakeholder numa determinada squad dentro de uma empresa pode ser o diretor, o superintendente de uma determinada área, né? E esse seria o stakeholder interno. Só que você tem ao mesmo tempo o stakeholder externo, que pode ser, por exemplo, órgãos do governo ou o cliente final da plataforma que você está desenvolvendo. Então, no exemplo do nosso ativo de educação, o stakeholder pode ser tanto poderia falar um membro interno. Por exemplo, o próprio cientista de dados pode ser um stakeholder. Se você tiver várias pessoas trabalhando no projeto, você pode ter, sei lá, pode ter o diretor de dados do projeto, poderia ser um stakeholder desse projeto de educação, porque ele tem interesse em ter determinadas informações disponíveis, por exemplo, para fazer algum tipo de oferta para, por exemplo, escolas privadas ou qualquer coisa assim, e ao mesmo tempo você tem stakeholders que são gestores de escolas, você tem stakeholders que são órgãos do governo que podem consumir essa plataforma e assim vai. Então, na prática, quando a gente fala de stakeholder, é um nome genérico para qualquer grupo que seja afetado pelas ações da sua organização. Né? E no caso de uma squad em particular, o stakeholder é o que é afetado pelo andamento e pelo desenvolvimento da sua squad. E ele veio de um livro, se não me engano, chamado Strategic Management, por Eduardo Freeman, em que ele escreveu a teoria de stakeholders. Então, se vocês quiserem mais detalhes sobre isso, vocês podem ler nesse livro. Mas na prática, stakeholder é um nome genérico para falar parte interessada. E no final das contas, uma parte do trabalho de gerenciar um projeto ágil é conseguir entender claramente quem são os stakeholders e quem são as pessoas-chaves que precisam, por exemplo, ter conhecimento do andamento do projeto, que precisam olhar para a Sprint Review, porque um dos convidados da Sprint Review são os stakeholders, então é importante garantir que eles participem. Então, muitas vezes, quando você começa o trabalho de um novo projeto, uma das primeiras coisas que se faz é o mapeamento desses stakeholders, e o Product Owner é muitas vezes a pessoa que vai gerenciar os interesses dessas pessoas e gerenciar a comunicação entre a squad e essas pessoas.